Marcos Antônio de Carvalho Lopes. A minha formação, na verdade, é na área de letras. Eu sou licenciado em letras por uma universidade francesa. Meu doutorado, minha formação doutoral foi na área de linguística, mais precisamente a área de semiótica. E aqui eu desenvolvi atividades tanto de ensino na graduação como na pós-graduação, né, durante um certo tempo. Eu sou do tempo ainda da criação do doutorado aqui em educação, foi quando eu participei desse momento de criação do doutorado. E em seguida eu fui chefe de departamento e participei da direção do Centro de Educação. Mas minha atividade de professor aqui em educação foi sempre na área de formação de professor de francês. Eu sempre fui professor de francês língua estrangeira. Na França eu fui também professor, além de professor de francês língua estrangeira, eu fui também, no momento que eu terminei minha licenciatura, professor na universidade de ensino do português como língua estrangeira. Eu era professor de português como língua estrangeira. E depois que eu voltei para o Brasil, depois da França, eu trabalhei no departamento de letras como professor de francês, logicamente que não somente professor de língua francesa, mas também professor de literatura, de teoria, fui professor também de teoria literária, trabalhei com análise do discurso, com cursos sobre a semiótica que eu fiz também, que é a minha área de formação em que eu fiz meu doutorado. Minha abordagem tem sido sempre, no caso, tanto de professor de língua como com os meus alunos de língua, uma abordagem comunicativa, né, que logicamente implica que tem como referencial teórico, por exemplo, a pragmática linguística, né, a linguística do texto, a análise da conversação. Então essas têm sido as minhas referências, até porque minha formação é linguística, em linguística, então essas têm sido as minhas referências teóricas. E a atitude do professor reflete sempre uma certa escolha teórica, uma certa escolha metodológica. Mas as poucas pesquisas que eu fiz, sempre eu fiz na área de linguística e sempre voltados para questões da aula de línguas, né? A questão do cultural, a questão na sala de aula de línguas, a questão, porque está muito ligado o cultural com a aprendizagem da língua, né? E com a questão, por exemplo, de certos meios, né? Que é outra coisa que eu dou muita ênfase, a questão das tecnologias. Então eu desenvolvi algumas pesquisas junto com os alunos, o uso do jornal em sala de aula, a questão da televisão em sala de aula, né? O uso da televisão em sala de aula, são trabalhos que foram desenvolvidos no tempo que eu estava na pós-graduação. O inglês é percebido pelo povo, pela população, pelas pessoas, como uma língua de comunicação, né? Uma língua de comunicação. E o francês não, é percebido como uma língua de elite, uma língua do literário, da literatura. Isso tem prejudicado um pouco essa imagem e os professores também mantêm um pouco essa imagem. O que mantém ainda o francês vivo no mundo são as alianças francesas, né, espalhadas pelo mundo, que mantêm o ensino do francês, que são também um meio de divulgação da língua francesa. Que um professor de francês não pode deixar de conhecer. E aí eu sempre apresento revistas, né, que são importantes. Eu digo, olha, isso é uma revista, por exemplo, tem hoje essa revista, que até eu sou do comitê de leitura dessa revista, que é a Synergie Brésil, né, que publica números interessantes, que é uma reflexão sobre o ensino do francês no Brasil. Tem coisas sobre a literatura, sobre as línguas, né? Eu trago, por exemplo, livros que eu estou sempre procurando me renovar, que isso é outra coisa que eu tenho sempre nos meus princípios, de que eu tenho que me renovar sempre. E para isso eu preciso me preparar e preciso me planejar. Não quer dizer que esse planejamento seja rígido. Eu sempre usei nas minhas aulas justamente esse livro também, que é um curso de didática do francês e língua estrangeira, que traz uma série de reflexões interessantes
sobre a questão da formação docente para o ensino especificamente do francês.